Fala aí pessoal, aqui é Totti Cavalcante, essa é a aula 15 do curso de R. Vamos falar de conversão de objetos. Antes eu quero deixar aí com vocês meus links de afiliados na HostingOne.com e DigitalOcean. Se cadastrando por eles, vocês poderão conhecer, usar e testar gratuitamente alguns recursos dos serviços oferecidos por eles. Se gostarem do conteúdo das aulas, passem lá na página do Código Fluente no Facebook e deem um joinha. Compartilhe aí com seus amigos nas redes sociais. Aqui é o link da página do Código Fluente no Pinterest e aqui o link do repositório das aulas desse curso lá no meu GitHub. Convertendo objetos. Você deve ter percebido que as diferenças entre alguns tipos de objetos são pequenas. Portanto, é lógico que é possível converter um objeto de um tipo para o outro, alterando alguns de seus atributos. Essa conversão será feita com a função do tipo as.something, como alguma coisa. O resultado de uma conversão depende, obviamente, dos atributos do objeto convertido. Geralmente, a conversão segue regras intuitivas e essa tabela aqui a seguir resume a conversão dos modos. Então, vamos ver aqui o asNumeric na prática. Estou aqui com o RStudio. Se eu passar um asNumeric, se eu passar um true, o resultado vai ser 1. Se eu passar um false, vai ser 0. Se eu passar uma string numérica, ele vai devolver o 5 número. Se eu passar uma letra, ele vai devolver um NA, not available, né? Então o que a gente fez foi pegar um valor booleano e transformar no numérico. Então o true ele transformou no 1, o false no 0. Aqui ele pegou uma string 5 e transformou no numérico 5. Aqui ele pegou a string A, tentou transformar no numérico, mas ele não conseguiu e retornou um NA. Agora vamos ver aí o asLogical. Então se eu passar um 0, ele vai retornar um false. Se eu passar qualquer outro número diferente de 0, ele vai retornar true. Se eu passar um false string, ele vai transformar em false. Se eu passar um f string, ele vai transformar em false. Se eu passar um true string, ele transforma em true. E se eu passar um t como string, ele vai transformar em true. Vamos fazer isso para ver. Então vamos passar um 0, false. Se eu passar qualquer outro número diferente de 0, 7, qualquer coisa diferente de 0, se eu passar, vou subir aqui um pouco, vamos passar agora um f string, olha lá, false. Se eu passar o false string, olha lá, false, mesmo que eu passe minúsculo assim, ó, ou todo maiúsculo, e se eu passar um t minúsculo, ele dá um NA, só maiúsculo que ele vai dar como true. Se eu digitar true aqui, deixa eu ver. O true minúsculo, todo minúsculo ele retorna true também. E temos também aqui o as character, como caractere. Opa, esse caractere. Então vamos passar o número 56. Ele vai transformar esse 56 no string. Olha lá. Se eu passar um true, olha lá. Existem funções para converter os tipos de objetos. As matrix, as
TS, de Time Series, as data frame, né, como um data frame, as expression, né, como uma expressão, entre outros. Essas funções afetam outros atributos além dos modos durante a conversão. Os resultados são geralmente intuitivos. Uma situação frequentemente encontrada é a conversão de fatores em valores numéricos. Nesse caso, R faz a conversão com a codificação numérica dos níveis do fator. Vamos fazer esse exemplo aqui, eu já até coloquei a saída, né? Ele está criando aqui uma variável categórica com duas categorias, a categoria 1 e a categoria 10. Né? São dois fatores, então a saída vai ser 1 e 10, são as duas categorias. Os níveis são esses, o nível 1 e o nível 10. Se eu pego esse FAC e transformo ele num numérico com o asNumeric, a saída vai ser 1 e 2, porque são dois elementos. Aqui eu estou criando uma variável chamada FAC2, é uma variável que eu estou criando com os fatores, né, as categorias male e female, né, masculino e feminino. Se eu digitar aqui depois FAC2, a saída vai ser male e female, né, masculino e feminino, que são as categorias, né, são os níveis, female e male. Se eu der um asNumeric, ele vai dar saída, né, 2 e 1. Vou fazer isso aqui, só para ver na prática mesmo. Dá um FAC. Olha lá. Os níveis, né, os fatores é 1 e 10, que eu defini aqui. Ó, dando um asNumeric no FAC que a gente acabou de criar, a saída é essa daqui que eu mostrei lá. Aqui é a saída. Agora vamos criar essa FAC2 com as categorias aí masculino e feminino, né, male e female. Olha lá, FAC2, male e female. Vamos dar um asNumeric nela. Olha lá, 2 e 1. Exatamente aqui, ó, igual a daqui. São duas categorias. Só que aqui, ó, ele colocou 2 e 1. E aqui ele colocou... Cadê? 1 e 2, né? Porque ele acho que ele coloca em ordem, né? O 1 é menor que o 10, né? Que é o segundo elemento. Então o primeiro elemento ele colocou aqui com 1 e o segundo elemento, que é o 10, ele colocou depois. Agora aqui, ó, o 2, o segundo elemento, começa com F. Então, na verdade, ele colocou o 2 antes porque F é menor que M, que é o primeiro cara. Então ele colocou 1 depois aqui. Observe que o resultado não é NA como seria de esperar aqui, né? Que a gente está transformando um asNumeric, né? Essa variável FAC2, que é uma variável categórica que tem strings nas categorias, a gente está transformando ela em numeric. A gente poderia achar que o retorno seria um NA, porque aqui a gente tentou transformar aqui, ó, uma string, né, o caractere A, no numérico e ele retornou NA. Se a gente tentar fazer isso com string, ele retorna NA. Vamos fazer aqui só para vocês verem. asNumeric e vamos passar uma string. Olá. Olha lá, tá vendo? Ele colocou NA. Mas nesse caso aqui, FAC não é uma string, ele é uma variável categórica, apesar de ter strings como o nome das suas categorias, né? E nesse caso, ele aceita o asNumeric e dá saída, né, 2 e 1 nesse caso, porque, como eu falei, female começa com F, ele considera como sendo menor do que male, que começa com M, né?
E aí ele coloca 2 e 1. Ele coloca o segundo elemento no primeiro lugar aqui e o primeiro elemento no segundo lugar aqui da saída. Aqui eu já li. Para converter um fator de modo numérico em um vetor numérico, mas mantendo os níveis como são originalmente especificados, é preciso primeiro converter em caractere, depois em numérico, desse jeito que está aqui, ó. Vamos fazer isso lá. O FAQ está assim. Opa. Tem dois níveis, que é o nível 1 e o nível 10. Esse procedimento é muito útil se em um arquivo uma variável numérica também tiver valores não numéricos. Vimos que read.table, em tal situação, por padrão, lê esta coluna como um fator. É isso, valeu, ficamos por aqui. Novamente eu deixo aí com vocês o link da página do Código Fluente no Facebook. Se curtirem o conteúdo, passem lá e dêem um joinha. O link da página do Código Fluente no Pinterest. Por favor, divulguem nas suas redes sociais se curtirem o conteúdo para dar uma força ao projeto. Aqui tem o link do repositório das aulas aqui desse curso, lá no meu GitHub. Meus links afiliados na Hostinger, DigitalOcean e One.com. Aqui embaixo tem esse link aqui para doações. É isso. Valeu, obrigado. Até a próxima e bons estudos!